Olá, você que busca a entender e aprender uma das áreas mais requisitadas no mercado de trabalho, que vem dando muitas oportunidades. Vem comigo aprender sobre eletricidade. Eu sou Thiago Ferreira, o elétrico, tenho formação em elétrica veicular e estamos aqui para ajudar você a se capacitar em eletricidade voltada para a área automotiva. Então vamos juntos aprender sobre eletricidade. Eu já tenho uma playlist a qual eu já fiz aí várias aulas. Hoje nós estamos na 5ª aula aprendendo, sobre o treinamento em eletricidade e multímetro. Nós já falamos aqui sobre conceito de eletricidade, tensão elétrica, corrente elétrica e hoje nós vamos falar sobre resistência elétrica. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho para todas as vezes que a gente colocar aqui, toda semana que nós colocarmos aqui um vídeo, você seja avisado, perfeito? Então vamos lá aprender sobre resistência elétrica. Então o conceito de resistência é aquela que dificulta a passagem dos elétrons em um condutor. Então a resistência é aquela que dificulta, a passagem. Sabemos que nós temos aprendido nas aulas anteriores que são os elétrons que se movimentam, naquele condutor, e quando a gente coloca uma tensão naquele condutor, a gente vai ter corrente elétrica naquele condutor. Então ao decorrer do caminho dessa corrente nesse condutor, vai ter a resistência, que pode ser o que? Eu coloquei aqui, fatores que implicam na passagem dos elétrons em um condutor, tá? Aí eu coloquei aqui, a espessura. Então a espessura do fio, ela pode ser uma resistência, tá bom? Se eu tenho um condutor em uma determinada espessura, como dessa minha caneta aqui, de quadro branco, se eu pegar uma espessura menor, no caso aqui, se nós formos colocar como exemplo uma caneta, o meu próprio dedinho aqui, é mais fino, então com certeza o movimento da corrente, a quantidade de corrente no caso, vai ser maior dentro dessa espessura do que aqui na espessura do meu dedinho, então aqui, no condutor, dependendo da espessura, eu tenho uma resistência para a corrente passar, para os elétrons passar nesse condutor. Eu até especifiquei aqui, eu coloquei até uma carinha aqui dos elétrons numa espessura, uma seção maior, eu coloquei aqui ele sorrindo, e já na seção aqui menor eu já coloquei a cara deles de aborrecidos, que a dificuldade estava grande. Também um outro fator que a gente encontra é no comprimento, no comprimento. Se eu tenho um comprimento maior, e um comprimento menor, claro, no comprimento maior vai ter mais dificuldade, os elétrons vão percorrer um caminho maior para chegar ao determinado ponto, eu tendo um condutor menor, ele vai ter, esse caminho, ele vai sendo menor, ele vai ter menos resistência ali, menos dificuldade, para que a corrente chegue ali naquele determinado ponto. E também eu coloquei aqui, o símbolozinho da temperatura. Então a temperatura também ela influencia na resistência, influencia, na passagem da corrente, naquele condutor. A temperatura, nós temos como unidade de medida aqui da resistência, chamamos de ohms, e a simbologia é aqui a letra do alfabeto, grego, chamado ômega. Então toda vez que a gente vê em qualquer descrição aí de qualquer eletrodoméstico, ou qualquer relação à eletricidade, então a gente vai sempre ver esse símbolozinho, aqui.
tá? Então a unidade de medida é ohms. Aqui eu tenho aqui a simbologia, né, da resistência, no caso aqui, quando a gente estiver trabalhando em esquema elétrico, né, a gente vai sempre ver, né, esse símbolo aqui relacionado à resistência, né, que a gente também vai estar ali relacionado ao resistor, que também influencia na questão da resistência da passagem dos elétrons naquele condutor ou da corrente passando ali naquele condutor. Perfeito? Eu espero ter ajudado aí. Eu trouxe aqui uma forma bem prática, né, e bem didática para a gente entender o que é a resistência elétrica, que é aquela que dificulta a passagem dos elétrons em um condutor, tá bom? Então eu espero ter ajudado mais uma vez, tá? Se inscreva no canal, tamo junto e vamos para cima. Grande abraço!